buscar a biografia dela. Dentro da biografia tá lá, religião, catolicismo. Porque a maioria dessas pessoas que faz ocultismo, eles se identificam como católicos. Então, você vê que quando você pega as imagens da Igreja Católica, elas têm um nome dentro da igreja e tem um nome dentro dos terreiros, né? São pontos de contato. Você tocou num assunto importante. Então, veja bem, eu falei aqui da adoração a Deus, né? Tem o Calvário, o Santo e o Santíssimo. São pontos de contato, né? Sim. Você entra pela cruz, mergulha na verdade e entra no Santíssimo. Lúcifer, ele é o imitador de Deus. Então, veja bem, para o reino de Deus se manifestar na terra, Deus precisa utilizar quem? O homem. O homem. Para Satanás se manifestar na terra, ele precisa de quem? Do homem. E aí ele oferece um paraíso paralelo, porque, entre aspas, eu vou colocar bem entre aspas, porque nós já temos paz interior, temos equilíbrio, temos alegria por servir, ser perdoado e livre do inferno e da condenação, certo? Então nós temos um paraíso interior. Mas o que Satanás oferece para quem serve a ele? Um paraíso na terra. Que entra dentro desse conceito teológico. Reino, né? O reino, né? Você é livre. Agora, para ele se manifestar nessas pessoas, ele precisa o quê? De ponto de contato. E uma das coisas que mais Deus abomina é o quê? Idolatria. Então, você vê que a imagem, ela vai tirar a adoração ao Criador. Então, a pessoa adora mais a imagem do que... A pessoa adora mais um cantor desse do que... O Criador. A gente viu um monte de marmanjo usando fralda. Verdade. Passando horas... Dias, né? Teve gente que ficou dias. Ficou dias para chegar perto, entendeu? A lógica do negócio. Então, elas estão adorando mais a criatura do que o Criador. Então, veja... Aí você vê, por exemplo, o show anterior ao do Brasil, ela fez sacrifícios. Quem que pediu esses sacrifícios? Foi os próprios demônios. Sim. E aí isso envolve níveis de satanismo, por exemplo, com a Mariana Abramovic aí. Tem uma obra de arte dela, que ela tá sentada assim, você vê... É como se ela estivesse numa clínica que fez um monte tirou vários fetos ali e tal. Então, eles cultuam tudo isso. É muito tenebroso, né? E eles têm prazer na maldade e em servir. Então, veja bem, o que isso nos revela? Vamos voltar ao início. Mariana Abramovic disse que Donald Trump é um mago do caos, ligado ao alto satanismo. E aqui não estou dizendo que Donald Trump é satanista, nada. Mas eles podem dizer que ele será usado para trazer o caos. Certo? Ele puxa o mundo para uma recessão econômica. Que os abalos ainda estão sendo sentidos. É como se o mundo está se preparando para isolar a América como ele quer. Porque ele acha que o mundo é dependente da América. E eu acredito que o que está para acontecer é o mundo mostrar que não precisa mais dos Estados Unidos para sobreviver. E isso pode quebrar um sistema. Ele trazendo o caos... Aí, veja bem, ela diz que ele é o mago do caos, a Mariana Abramovic. A Mariana Abramovic é a mentora de Lady Gaga. E o nome do show de Lady Gaga... É o caos. Está sendo invocado o caos ou não está? Pastor Carlos, rapaz, eu tô ouvindo aqui e chega a gente ficar chocado com algumas coisas que o senhor tem colocado. A gente tem falado aqui de portais espirituais. O senhor poderia dar uma explicação... O que realmente acontece no mundo espiritual quando esses rituais são feitos. Um exemplo, esse que a Lady Gaga fez agora. O que isso traz de impacto para nós nessa questão, que é algo muito sério. O senhor poderia trazer uma explicação dentro desse contexto? Sim. Então, assim, as entidades precisam de um ponto de contato. Então, foi feita uma invocação para eles terem acesso a regiões que eles não tinham. Então, é a mesma coisa que você trazer, né, aquela entidade para dizer, ó, você tem liberdade agora. Então, o homem prepara o caminho para o mal se manifestar. Daí vem, pode ser, por exemplo, no Brasil nós estamos com o surto do Mpox, né?
Já começa. E outra questão, Pastor do crise... céu, eu acho que eu não tô sabendo de nada, Tem umas não. coisas que o senhor fala que a gente... Eu fico abismado, porque tem umas coisas que o senhor fala que a gente não acompanha. Não, aí o pessoal me realmente. chama de burra aqui nos comentários. Pode me chamar, eu quero... Não que eu não quero ter seja, mas conhecimento. o que é hemipóxis que eu não tô sabendo, não. Então, é a varíola do a varíola do macaco, né? Teve Tá tendo aqui? Tá tendo no Brasil. E teve um cantor... A gente tá em outra dimensão, né? É, A e gente teve tava num congresso tão abençoado dos Gideões ali, com impacto missionário, que foi algo assim que impactou a nação e tem impactado, né? Sim. Muita aglomeração, meu irmão. E Deus trabalhando e a gente ficou fora do acontecimento. Muita aí. aglomeração, nem vírus ali diante do fogo do Espírito. Não pega. Ali é muito poder, muita graça. E a gente tá com crise respiratória também, que não é a Covid, tá acontecendo também. Hoje de manhã mesmo, eu tava no dentista e eu tava vendo a Ana Maria Braga, né? Mostrando que ela tomou imunizante e tal. E que ela teve uma crise, pessoa que tava com Covid não é, e tá tendo um surto no Brasil, né? O Brasil tá colapsando economicamente também, que é um fato, né? A gente vê que o rombo lá do INSS é muito maior do que foi propagado e tá vindo coisas. Isso é um caos. É um caos. Na realidade, se for analisar o âmbito econômico, se colapsar, gera caos. Toda... Então, assim, só que daí quando a gente olha, não é só no Brasil. O que a gente precisa analisar aqui é que o Brasil foi um ponto de contato. No Brasil, o portal foi o aberto. que chama né? atenção é o Rio de Janeiro. Porque eu não sei, né? Eu, quando vou no Rio de Janeiro, e amo as almas do Rio, os crentes, tem um projeto lá no Morro de São João, do Projeto Arrependas, mas o Rio de Janeiro é muito pesado espiritualmente. Você já entra, você já sente um ambiente pesado. Por quê? Porque o Rio de Janeiro foi consagrado a Zé Pilintra. Então, quem conhece a história do Rio de Janeiro, ele foi consagrado ao Zé Pilintra. É mesmo, pastor. Você não sabia. Não sabia. É um detalhe que eu também não sabia. O senhor Como falou que foi de um consagrado? peso espiritual. Sim. Não, isso Eu tive agora na Europa, o senhor me fez lembrar de algo que aconteceu. Eu estava dentro de um carro com um pastor. E o pastor me fez uma colocação nesse sentido, que lá tem um peso muito grande, é algo pesado. Ele falou, pastor, o senhor sentiu esse peso? Aí eu demorei um pouquinho de responder, eu falei, pastor, realmente aqui tem um peso maior, porque os demônios aqui são todos de primeiro mundo. Esse pastor começou a rir, mas realmente os demônios são territoriais. Sim, e a outra coisa, o demônio, você não vê quase o demônio se manifestar. Esses são os piores demônios. O pior satanismo. Porque os demônios que se manifestam em culto, Jonathan, os demônios que se manifestam são demônios terroristas. Em que sentido? Eles vão ser expulsos. Não tem como um demônio desse não ser expulso dentro de um culto. Agora, existem demônios que não vão se manifestar. Que são os piores. Que é os que dominam, né? Então, quando a Bíblia diz em Efésios 6 lá, né, que existem principados, potestades, dominadores, eles atuam nas regiões celestiais. Só que eles podem ter acesso à terra através de invocação e de portais como esse. Que é o caso que é o homem portal. Puxando as trevas para se manifestar, né? Então, outra coisa que é um surto que está no Brasil silencioso, as pessoas estão surtadas, que é assim, você fecha alguém no trânsito, tá todo mundo irritado, as pessoas estão matando. Eu vi uma entrevista de um camarada falando que matou o filho, e ele olhou para a repórter e falou, matei mesmo, avisei. Meu Deus. E você vê que as pessoas que estão cometendo crimes, elas não têm sentimento nenhum de remorso, de arrependimento. Você vê Então, assim, é como que se a maldade estivesse tomando conta. O podcast que tem impactado o mundo gospel, agora mais perto de você. Fábio Santos e pastor Carlos Cardoso estarão em São Paulo para o Eu Acredito. Imersão no Apocalipse, com a participação especial do reverendo Napoleão Falcão. Desde a queda do homem, o mundo mergulhou no caos do pecado. Guerras, crises, controle global e o medo do desconhecido dominam nossa geração. Mas será que tudo isso foi profetizado? O Apocalipse não apenas revela o fim dos tempos, mas aponta para a redenção final da humanidade. Você está pronto para enxergar a verdade por trás dos acontecimentos atuais? Estamos nos aproximando do fim do mundo?
Por que bilionários e milionários estão construindo bunkers apocalípticos? A nova ordem mundial é real? Qual o verdadeiro propósito das sociedades secretas? Quem controla a mídia, o dinheiro e os governos do mundo? Vivemos dentro da Matrix? O que o Apocalipse revela sobre o fim do papel moeda? Já estamos sob um regime totalitário? O aquecimento global é real ou uma narrativa? Um apagão digital pode acontecer? Estamos à beira de um reset financeiro? O Apocalipse anuncia juízo, mas também esperança e redenção. Você está preparado? Descubra as respostas para estas questões e aprofunda-se na verdade profética. Data: dia 7 de junho, às 17h30. Local: no Iponde. O negócio é com Deus, na Vila Maria, Rua Sobral Júnior, número 671, em São Paulo. Não fique de fora dessa imersão.